canal Utopia Tech apresenta os 10 porta-aviões mais caros do mundo. Você sabia que existem navios tão caros que poderiam comprar cidades inteiras? E que alguns deles, mesmo sem nunca terem participado de uma guerra, são considerados as máquinas de combate mais poderosas já construídas pelo homem? Hoje, você vai embarcar com a gente em uma jornada que atravessa oceanos e cifras bilionárias. Vamos explorar os 10 porta-aviões mais caros do mundo. Verdadeiras fortalezas flutuantes que combinam engenharia extrema, ambição geopolítica e supremacia militar. Prepare-se para descobrir não só quanto custam esses monstros do mar, mas o que eles representam: poder, prestígio e o controle silencioso sobre o futuro dos conflitos globais. Número 10. Cavour, Itália. O orgulho leve da marinha italiana. Quando se pensa em grandes potências navais, a Itália talvez não esteja entre os primeiros nomes que vêm à mente, mas o porta-aviões Cavour prova que tamanho não é tudo quando se trata de tecnologia e versatilidade. Em serviço desde 2009, esse navio se tornou a nau capitânia da Marinha Italiana, liderando as forças navais do país com uma mistura de agilidade, poder de fogo e capacidade aérea surpreendente. Com um custo estimado de 1,6 bilhão de dólares americanos, o Cavour é um exemplo de como um projeto pode equilibrar eficiência operacional e sofisticação tecnológica sem atingir as proporções colossais de seus concorrentes americanos ou chineses. Com deslocamento de 27 mil toneladas e 224 metros de comprimento, ele foi projetado para ser multifuncional. Atua como porta-aviões, navio de comando e embarcação de apoio logístico em missões internacionais. A capacidade de transporte aéreo do Cavour impressiona. Ele pode carregar até 40 aeronaves, incluindo 16 aviões de combate em sua cabine de voo e diversos helicópteros de ataque ou transporte. Além disso, seu amplo hangar é adaptável. Pode ser convertido para transportar até 24 tanques de guerra, o que o torna extremamente útil em operações de desembarque e missões humanitárias. Em 2018, o navio passou por uma modernização estratégica para se tornar compatível com os modernos F-35B Lightning II, caças de decolagem curta e pouso vertical considerados a elite da aviação militar. Isso o colocou em um novo patamar dentro da OTAN, alinhando suas capacidades com as das principais forças aliadas. No quesito armamento, o Cavour não decepciona. Seu sistema de defesa inclui 32 lançadores verticais para mísseis Aster-15, com alcance de até 30 quilômetros, capazes de interceptar ameaças aéreas de médio alcance. Além disso, ele conta com 2 canhões universais OTO Melara Super Rapid, de 76 mm e 3 canhões automáticos, Oerlikon KBA, de 25 mm, projetados para lidar com ameaças próximas, como embarcações rápidas, mísseis anti-navio. O Cavour representa mais do que um navio de guerra. Ele é símbolo do orgulho industrial e estratégico da Itália. Participando ativamente de treinamentos conjuntos da OTAN, operações de ajuda humanitária e missões diplomáticas, ele mostra que, mesmo com dimensões mais contidas, um porta-aviões pode exercer influência global. Número 9. INS Vikramaditya, Índia. De cruzador soviético a orgulho indiano, o INS Vikramaditya carrega em sua estrutura não apenas aviões e armamentos, mas também uma história de transformação. Antes de se tornar um dos principais símbolos do poder naval da Índia, ele foi concebido nos estaleiros soviéticos durante a Guerra Fria, como um cruzador aéreo da classe Kiev, batizado de Baku. Projetado para exibir o músculo militar da União Soviética, o navio teve uma trajetória complexa, marcada por mudanças de nome, de bandeira e até de propósito. Originalmente comissionado em 1987 na frota do norte da URSS, o Baku passou depois a servir sob a bandeira russa com o nome de Almirante Gorshkov. Durante esse período, operava helicópteros e aviões de decolagem vertical, um conceito ainda experimental na época, mas foi apenas décadas depois, em um novo continente e sob um novo nome, que o navio ganharia sua forma final. Em 2004, o governo indiano adquiriu o navio da Rússia, iniciando um processo de reconstrução colossal, que duraria quase uma década. O custo final da transformação foi de aproximadamente 2,4 bilhões de dólares, um dos investimentos mais altos já feitos pela Marinha Indiana. A entrega oficial aconteceu apenas em 2013 e o navio foi comissionado em 2014 com um novo nome e um novo propósito. O Vikramaditya hoje é um porta-aviões convencional equipado com um sistema de decolagem STOBAR, Short Takeoff But Arrested Recovery, que utiliza uma rampa em forma de salto de esqui para lançar aviões e
e cabos de parada para a aterrissagem. Sua principal força aérea é composta por caças MiG-39K, especialmente adaptados para missões marítimas. Além disso, o navio pode transportar cerca de 30 aeronaves entre aviões e helicópteros. Com 44,5 mil toneladas de deslocamento e 284 metros de comprimento, o Vikramaditya é um colosso em todos os sentidos. Hoje, atua como nau-capitânia da Marinha Indiana, sendo um dos 2 únicos porta-aviões operacionais do país. Sua presença em exercícios conjuntos e missões de patrulha demonstra a crescente ambição da Índia em se consolidar como uma potência naval no Oceano Índico e além. Mais do que um navio reformado, o INS Vikramaditya representa uma ponte entre eras, ideologias e continentes. De cruzador soviético a símbolo do orgulho nacional indiano, ele prova que o passado pode ser reinventado e que até os gigantes do aço têm segundas chances. Número 8. Charles de Gaulle, França, o atômico europeu. Enquanto os Estados Unidos dominam os mares com sua frota nuclear, a França conseguiu um feito singular: construir o único porta-aviões com propulsão nuclear fora do território americano. Estamos falando do Charles de Gaulle, uma joia da engenharia naval europeia e nau-capitânia da Marinha Francesa. Comissionado oficialmente em 2001, o navio levou anos para sair do papel. Sua construção começou em 1989, o lançamento ocorreu em 1994 e o processo de finalização só foi concluído no início dos anos 2000. O investimento total? Aproximadamente 3 bilhões de dólares americanos, valor justificado por sua complexidade tecnológica e pelo símbolo de soberania que ele representa. Com 42 mil toneladas de deslocamento e 262 metros de comprimento, o Charles de Gaulle pode não ser o maior porta-aviões do mundo, mas impressiona pela capacidade operacional. Ele utiliza um sistema de lançamento Catobar, catapultas a vapor e cabos de parada, o mesmo usado pelos porta-aviões americanos, o que permite lançar aviões de combate pesadamente armados e com tanques cheios, um diferencial importante em cenários de guerra real. Sua força aérea embarcada é composta majoritariamente por caças Dassault Rafale M, aeronaves polivalentes que realizam missões de superioridade aérea, ataques ao solo e interdições marítimas. Também opera aeronaves de alerta antecipado e helicópteros, totalizando até 40 aeronaves a bordo. No campo de batalha, o Charles de Gaulle já fez história. Participou ativamente de operações militares no Afeganistão, em ataques aéreos na Líbia durante a Primavera Árabe e em missões contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Essas ações provaram que o porta-aviões francês não é apenas um símbolo de poder, mas uma ferramenta ativa da política externa da França. Seu sistema defensivo é igualmente robusto. Ele conta com mísseis antiaéreos Aster-15 de médio alcance e mísseis Mistral para defesa de ponto, além de canhões automáticos integrados a sistemas de controle altamente avançados. Com previsão de permanecer em serviço até 2038, o Charles de Gaulle continuará sendo o pilar da presença francesa nos mares. Em um mundo onde poucas nações têm capacidade de projetar poder além de suas fronteiras, esse porta-aviões é uma clara declaração: a França está pronta para agir, onde quer que seja necessário. Número 7. Almirante Kuznetsov, Rússia. Poder em reforma. O Almirante Kuznetsov é um navio que carrega nas costas não apenas aeronaves, mas o peso de um passado grandioso e de um presente conturbado. Ele é o único porta-aviões da Rússia em operação e o último vestígio flutuante da ambição naval da antiga União Soviética. Um símbolo de poder que, ao mesmo tempo, revela as fragilidades de uma nação tentando manter viva sua presença nos mares. Comissionado oficialmente em 1991, logo após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o navio já passou por diferentes nomes durante sua construção: Riga, Leonid Brezhnev e Tbilisi, antes de ser batizado em homenagem ao lendário comandante da Marinha Soviética, Nikolai Kuznetsov. O custo estimado para colocar o gigante em serviço foi de aproximadamente 3 bilhões de dólares, um valor imenso para os padrões da época. Com 306 metros de comprimento e um deslocamento de 60 mil toneladas, o Kuznetsov foi projetado para rivalizar com os porta-aviões ocidentais, mas com uma filosofia diferente. Classificado oficialmente como um cruzador porta-aeronaves pesado, ele combina a capacidade de transportar até 50 aeronaves com um arsenal próprio de mísseis de ataque, algo incomum em embarcações do tipo. Diferente dos modelos americanos com catapultas a vapor, o Kuznetsov utiliza o sistema STOBA, Short Takeoff but Arrested Recovery, com uma rampa em forma de salto de esqui para lançar seus aviões. Em sua maioria, caças Su-33 e helicópteros K-27
K-47 e K-52. Essa limitação técnica, no entanto, impede que os caças decolem com carga máxima, reduzindo o alcance e a eficiência dos ataques aéreos. Apesar do seu tamanho e da aparência imponente, o navio enfrenta problemas técnicos crônicos há décadas. Vazamentos de óleo, panes no sistema de propulsão e falhas em operações de voo colocaram em dúvida sua real capacidade de combate. Em 2016, durante sua primeira missão de combate real na Síria, o Kuznetsov teve sérias dificuldades operacionais, incluindo a queda de 2 aeronaves devido a falhas técnicas. Desde 2017, o porta-aviões está em reforma prolongada, marcada por atrasos, acidentes e até incêndios. A modernização tem como objetivo estender sua vida útil e atualizar seus sistemas de combate, mas os obstáculos logísticos e financeiros têm dificultado os avanços. Mesmo assim, o governo russo insiste que ele voltará ao serviço ativo, renovado e mais eficaz. Curiosamente, o Kuznetsov inspirou a criação do primeiro porta-aviões chinês, o Liaoning, que foi construído a partir de uma embarcação da mesma classe soviética. Isso mostra que, apesar de suas falhas, o legado do Kuznetsov ultrapassou fronteiras, influenciando até mesmo o poder naval emergente da Ásia. Hoje, o almirante Kuznetsov continua sendo um símbolo contraditório, uma relíquia de glórias passadas, um experimento técnico em constante reparo e uma promessa de retorno que ainda não se concretizou. Número 6. USS Enterprise, CVN-65, o pioneiro nuclear, lançado em 24 de setembro de 1960 e comissionado em 25 de novembro de 1961, o USS Enterprise foi o primeiro porta-aviões movido à energia nuclear do mundo, inaugurando a sigla CVN, Aircraft Carrier Nuclear Powered. Com 8 reatores de fissão, 4 pares, ele podia navegar por anos sem necessidade de reabastecimento de combustível, oferecendo alcance praticamente ilimitado e autonomia estratégica incomparável. Com 342 metros de comprimento e deslocamento que variou entre 93 mil toneladas, vazio, e cerca de 123 mil toneladas, plena carga, o Enterprise era também o maior navio de guerra de sua época. Seu convés de voo suportava mais de 90 aeronaves, incluindo caças F-4 Phantom II, A-6 Intruder e, posteriormente, F-14 Tomcat, além de helicópteros e aviões de alerta antecipado E-2 Hawkeye. Essa capacidade permitia projeção de poder global em qualquer ponto do planeta. No campo de batalha, o Big E participou ativamente da Guerra do Vietnã, fornecendo cobertura aérea e suporte a operações costeiras, e mais tarde em conflitos como as operações Encontra e Desert Storm. Além disso, realizou dezenas de cruzeiros de demonstração de força durante a Guerra Fria, sendo presença constante no Mediterrâneo, Atlântico Norte e Pacífico, dissuadindo avanços soviéticos e apoiando aliados da OTAN. Em termos de defesa, contava com mísseis Sea Sparrow para proteção aérea de ponto, sistemas Phalanx CAWS e contramedidas eletrônicas. Descomissionado em dezembro de 2012 após mais de 50 anos de serviço, o mais longo da história dos porta-aviões, o USS Enterprise deixou um legado tecnológico e estratégico. Provou que a propulsão nuclear redefiniria a maneira como as nações projetam poder no mar, inspirando todas as classes de porta-aviões nucleares que vieram depois. Número 5. Tipo 001A, Shandong, China. Um gigante copiado e aprimorado. Em 2019, a China apresentou ao mundo o Shandong, seu primeiro porta-aviões totalmente construído em território chinês. Mais do que uma exibição de força naval, o navio simbolizou uma virada geopolítica. Pela primeira vez, o país que por décadas foi conhecido como a fábrica do mundo, mostrava que agora também podia construir símbolos de soberania militar, dignos das maiores potências globais. O Shandong pertence à classe tipo 001A, também chamada de tipo 002 em algumas fontes. Seu projeto foi diretamente inspirado no Liaoning, o primeiro porta-aviões chinês que, por sua vez, nasceu a partir de um casco inacabado da era soviética, adquirido da Ucrânia em 1998 e finalizado anos depois na China. Ou seja, o Shandong não só representa um avanço tecnológico, mas também o amadurecimento de uma cópia que virou criação própria. O investimento necessário para erguer esse colosso foi estimado em 4 bilhões de dólares. O navio tem cerca de 315 metros de comprimento, um deslocamento de 70 mil toneladas e pode transportar um grupo aéreo robusto, composto por mais de 40 aeronaves, entre elas os caças multifunção Shenyang J-15, helicópteros de transporte Changhe Z-18
e helicópteros de busca e salvamento Harbin Z-9. O sistema de lançamento utilizado é o STOBAR, Short Takeoff But Arrested Recovery, com a clássica rampa de proa em formato de salto de esqui. Embora esse sistema limite a carga dos caças no momento da decolagem, o Shandong representa uma evolução significativa em relação ao Liaoning, com melhorias em áreas como o hangar, convés de voo, elevadores e radar. No quesito defesa, o Shandong é equipado com 3 sistemas de canhões rotativos de 30 mm para defesa de ponto, além de 3 lançadores de mísseis HQ-10 capazes de abater alvos aéreos de curto alcance, uma configuração projetada para enfrentar mísseis antinavio, drones e aeronaves hostis que tentem se aproximar. Mais do que uma cópia modernizada, o Shandong é a prova concreta de que a China aprendeu, e rapidamente. Ele serve hoje como testemunho da velocidade com que o país está dominando as tecnologias navais mais sofisticadas, ao mesmo tempo em que amplia sua influência militar no Pacífico e no Oceano Índico. Embora ainda esteja atrás dos porta-aviões nucleares dos Estados Unidos em termos de autonomia e capacidade de lançamento, o Shandong cumpre sua missão: marcar presença, projetar poder regional e preparar terreno para os porta-aviões do futuro, como o Fujian, que viria logo depois para dar um passo ainda mais ousado. Número 4. Classe Queen Elizabeth, Reino Unido. A nova realeza dos mares. Após décadas operando com embarcações de menor porte, o Reino Unido decidiu, no início do século XXI, reconquistar seu lugar entre as grandes potências navais do planeta. O resultado dessa ambição se materializou na forma da classe Queen Elizabeth, um par de porta-aviões que redefiniu o perfil da Marinha Real Britânica e marcou uma nova era de projeção de força pelo mundo. Com um custo estimado de 4,5 bilhões de dólares por unidade, os 2 navios da classe, o HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales, são os maiores navios de guerra já construídos no Reino Unido. Com impressionantes 280 metros de comprimento e 65 mil toneladas de deslocamento, eles superaram todas as expectativas para embarcações britânicas modernas. Ambos foram construídos por meio de um consórcio estratégico chamado Aircraft Carrier Alliance, ACA, que envolveu gigantes da indústria de defesa como a BAE Systems e a Thales UK. O projeto teve como principal meta substituir os antigos porta-aviões leves da classe Invincible, oferecendo à Marinha Real uma plataforma compatível com as demandas do século XXI. A classe Queen Elizabeth foi desenvolvida para operar o caça multifuncional Lockheed Martin F-35B Lightning II, versão de decolagem curta e pouso vertical. O sistema utilizado é o STOVL, Short Takeoff and Vertical Landing, com uma rampa inclinada na proa, o chamado Ski Jump, que auxilia os aviões a decolarem com mais eficiência, mesmo sem o uso de catapultas. Cada navio pode operar até 40 aeronaves, sendo que em situação de combate, essa força aérea pode incluir 36 F-35B e 4 helicópteros Merlin para missões de vigilância, guerra antissubmarino e transporte. O hangar interno foi projetado para abrigar até 20 aeronaves, enquanto o convés de voo oferece espaço adicional para armazenamento e operações simultâneas. Embora não possuam armamentos pesados próprios, como mísseis antiaéreos de médio alcance, esses navios contam com sistemas de defesa de ponto, como canhões Phalanx CEWS, além de sensores, radares de última geração e cobertura aérea constante. Sua proteção, no entanto, depende fortemente das embarcações de escolta e do grupo de combate que os acompanha. O HMS Queen Elizabeth foi comissionado em 2017 e já participou de missões e exercícios navais no Mediterrâneo, no Atlântico e no Indo-Pacífico, demonstrando a capacidade do Reino Unido de atuar longe de suas fronteiras. O HMS Prince of Wales, seu irmão gêmeo, entrou em serviço pouco tempo depois, ampliando ainda mais o alcance e a flexibilidade da Marinha Real. A classe Queen Elizabeth representa mais do que poder bélico. Ela sinaliza uma reafirmação do Reino Unido como uma potência global, mesmo em tempos de incertezas políticas e desafios orçamentários. Seus porta-aviões são, hoje, símbolos modernos de uma marinha histórica, que se recusa a perder relevância nos oceanos do mundo. Número 3. Tipo 003. Fujian, China. Aposta eletromagnética do futuro. A China passou décadas observando as potências ocidentais dominarem os mares. Agora, ela não apenas busca alcançá-las, quer superá-las. E
nenhum navio simboliza melhor essa ambição do que o tipo 003. Fujian, o maior, mais avançado e tecnologicamente ousado porta-aviões já construído no país. Apresentado oficialmente ao público em junho de 2022, o Fujian representa um salto quântico na capacidade naval da China. Com custo estimado em cerca de 5 bilhões de dólares, o navio é fruto de uma estratégia militar meticulosamente construída para tornar o país uma potência marítima de alcance global. Com aproximadamente 315 metros de comprimento e um deslocamento de 85 mil toneladas, o Fujian rivaliza em tamanho com os gigantes da classe Nimitz, dos Estados Unidos. Mas sua verdadeira revolução não está nas dimensões, está no coração tecnológico que o impulsiona ao futuro. O sistema EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, o mesmo usado pelos mais novos porta-aviões americanos da classe Gerald R. Ford. O EMALS substitui as tradicionais catapultas a vapor por um sistema de lançamento eletromagnético muito mais eficiente, silencioso e menos exigente em manutenção. Essa tecnologia permite lançar uma maior variedade de aeronaves com menos estresse estrutural em intervalos mais curtos e com maior controle de potência. Uma vantagem tática inestimável em cenários de combate modernos. O Fujian é equipado para transportar caças de quinta geração J-35, aeronaves stealth que, segundo especialistas, podem representar um avanço significativo em relação aos modelos J-15 usados atualmente nos navios Shandong e Liaoning. Além disso, espera-se que o Fujian acomode drones, aeronaves de alerta antecipado e helicópteros de múltiplas funções, tornando-se uma plataforma aérea versátil e letal. Sua propulsão é convencional, baseada em turbinas a vapor alimentadas por 8 caldeiras, gerando uma potência total de 220 mil cavalos-vapor, suficiente para mover o navio a velocidades superiores a 30 nós. Embora ainda não seja nuclear, o Fujian marca um divisor de águas na transição da China para uma marinha de águas azuis, ou seja, com capacidade de projeção global. Em termos defensivos, as informações ainda são limitadas, mas especula-se que o navio será equipado com sistemas avançados de mísseis antiaéreos, canhões de defesa de ponto e contramedidas eletrônicas, posicionando-se como uma fortaleza flutuante com poder de resistência em múltiplas frentes. O lançamento do Fujian foi acompanhado de declarações estratégicas claras. A China está pronta para competir, não apenas regionalmente, mas no mesmo campo dos Estados Unidos. Sua construção envia uma mensagem ao mundo. O século XXI será disputado também nos oceanos, e o Fujian é a aposta chinesa para liderar essa nova era. Número 2. Classe Nimitz, Estados Unidos. A coluna vertebral da Marinha Americana. Durante quase meio século, a supremacia naval dos Estados Unidos teve um nome de peso: Nimitz. Essa classe de porta-aviões não apenas redefiniu o conceito de poder no mar, mas também se tornou a espinha dorsal da presença militar americana em todos os oceanos do planeta. Quando um Nimitz entra em cena, ele não apenas transporta aeronaves, ele projeta influência, dissuasão e força política global. Com 10 unidades construídas entre 1975 e 2009, cada navio da classe Nimitz representa um investimento estimado em 9,5 bilhões de dólares americanos, somando custos de construção, desenvolvimento e modernizações contínuas. Os nomes dos navios homenageiam presidentes, almirantes e figuras-chave da história naval dos Estados Unidos, começando pelo USS Nimitz, CVN-68, batizado em homenagem ao lendário almirante Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Impressionantes em escala, esses porta-aviões têm 333 metros de comprimento e deslocamento que varia entre 101.000 e 106.000 toneladas, o que os torna, até hoje, os maiores navios de guerra do mundo em operação. Cada unidade funciona como uma verdadeira cidade flutuante, com capacidade para mais de 5.000 pessoas a bordo, entre tripulantes, oficiais e membros da ala aérea. Sua capacidade operacional é colossal. Os navios da classe Nimitz podem transportar de 60 até 130 aeronaves, dependendo da missão e do tipo de conflito. A composição da força aérea embarcada é geralmente centrada em caças multifunção FA-18 Hornet e Super Hornet, aeronaves de guerra eletrônica, e A-18J Growler, aviões de alerta antecipado, e 2 Hawkeye, além de helicópteros MH-60 Seahawk. Em operações reais, esse grupo aéreo atua como escudo e espada, defendendo aliados e lançando ataques de precisão com extrema mobilidade. Com propulsão nuclear, cada navio da classe Nimitz é alimentado por 2 reatores nucleares,
capazes de operar por mais de 20 anos sem reabastecimento. Isso permite que eles permaneçam no mar por longos períodos, navegando a velocidades superiores a 30 nós, aproximadamente 56 km por hora, com alcance praticamente ilimitado, uma vantagem que nenhuma marinha convencional pode igualar. No campo da defesa, os Nimitz são protegidos por sistemas como mísseis antiaéreos, Sea Sparrow, canhões Phalanx, para defesa de ponto, e contramedidas eletrônicas, além de sempre navegarem acompanhados por grupos de escolta formados por destroyers, cruzadores, submarinos e navios de abastecimento. Muito mais do que navios de combate, os Nimitz são instrumentos geopolíticos de dissuasão. Eles têm sido usados para garantir zonas de exclusão aérea, responder a crises diplomáticas, liderar campanhas militares e reafirmar a influência dos Estados Unidos em regiões instáveis, do Oriente Médio ao Pacífico Sul. Onde quer que estejam, impõem respeito e criam um impacto psicológico claro. O tio Sam está por perto e pronto para agir. Agora, com a chegada da nova classe Gerald R. Ford, os Nimitz começam a se aproximar de sua aposentadoria. Mas o legado que deixam é inquestionável. Por quase 50 anos, esses gigantes flutuantes representaram o que havia de mais avançado na guerra moderna e, ao mesmo tempo, o que há de mais estratégico no jogo global do poder. Número 1. O USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais caro da história. Em um mundo onde o poder militar é medido em bilhões, o USS Gerald R. Ford, CVN-78, ocupa o topo absoluto. Com um custo astronômico de 13 bilhões de dólares, ele não é apenas o porta-aviões mais caro já construído, é também a maior aposta tecnológica da Marinha dos Estados Unidos para garantir supremacia naval nas próximas décadas. Com 333 metros de comprimento, mais de 100 mil toneladas de deslocamento e propulsão 100% nuclear, o Gerald R. Ford é o primeiro navio de uma nova classe que rompe com os paradigmas estabelecidos pela lendária classe Nimitz. Iniciado nos estaleiros da Newport News Shipbuilding e lançado ao mar em 2013, ele foi comissionado oficialmente em 2017, ocupando o lugar deixado pelo USS Enterprise, o primeiro porta-aviões nuclear da história. O que diferencia o Gerald R. Ford de tudo o que veio antes não é apenas seu tamanho, mas a tecnologia embarcada. No coração dessa revolução está o sistema de catapultas em ALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, que substitui as antigas catapultas a vapor por lançamento eletromagnético. Essa inovação permite decolagens mais suaves, com menor desgaste nas aeronaves, maior controle de potência e maior frequência de lançamentos, aumentando em cerca de 33% a eficiência operacional do convés de voo. O navio também introduz o AAG, Advanced Arresting Gear, um sistema de frenagem mais leve, seguro e flexível para pousos. E com um convés redesenhado, menos elevadores de munição e sistemas mais automatizados, o Gerald R. Ford pode operar com uma tripulação reduzida, economizando milhões de dólares por ano em custos operacionais. Seu grupo aéreo, o Carrier Air Wing 8, é composto por mais de 75 aeronaves, incluindo os caças FA-18 Super Hornet, aviões de guerra eletrônica EA-18G Growler, aviões de alerta antecipado E-2D Hawkeye, helicópteros MH-60RS Seahawk e, futuramente, drones embarcados e caças de nova geração. Na defesa, o Gerald R. Ford não fica atrás. Está equipado com sistemas ESSM, mísseis superficiar de curto e médio alcance, Phalanx CEWs para defesa de ponto e lançadores de mísseis, Rolling Airframe Missile, RAM, além de radares multifunção AN/SPI-3 de última geração, capazes de detectar ameaças a centenas de quilômetros. Além da força, ele representa versatilidade estratégica. Pode ser usado para impor bloqueios, projetar força em zonas de conflito, fornecer ajuda humanitária em desastres naturais e até servir como base aérea móvel em operações combinadas. Seu simples deslocamento para uma região já representa uma declaração política global. O Gerald R. Ford é, portanto, muito mais que um navio. É o símbolo do futuro do poder naval americano. Uma plataforma pensada não apenas para a guerra que conhecemos, mas para conflitos e desafios que ainda nem imaginamos. Ele é a resposta da Marinha dos Estados Unidos a um mundo em transformação e uma mensagem clara aos seus aliados e adversários. Os mares continuam sendo território dos Estados Unidos, enquanto estes gigantes flutuantes rasgam as ondas, carregam mais do que aviões e armas. Eles transportam ambições de nações inteiras e anseios por segurança, projeção de poder e prestígio global. Cada complexo
complexo sistema nuclear, cada convés de voo abarrotado de caças e cada escolha política que o sustenta são provas de que, mesmo em um mundo marcado por satélites e mísseis hipersônicos, a presença física importa, e muito. Talvez estejamos diante de uma era de transição, em que novas tecnologias de guerra exigem repensar essas fortalezas de aço. Mas, por ora, elas continuam a ser o elo mais tangível entre as decisões de um governo e sua influência sobre vastas regiões do planeta. Afinal, onde o casco de um porta-aviões se aproxima, a balança do poder já começa a oscilar. Obrigado por navegar conosco por este universo de aço, vapor e ambição. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários, para você, qual porta-aviões simboliza melhor o futuro dos conflitos globais. E por quê? Até o próximo embarque.